Fala pessoal, boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje, 24 de janeiro, e nós vamos iniciar agora a nossa live de quê? De leitura bíblica. Hoje, o 16º dia de 2026, que nós estamos lendo a palavra de Deus. Para você que está chegando agora, nós estamos num propósito de 45 minutos de leitura bíblica, né? Nós não começamos dia 1º de janeiro, nós fazemos uma leitura muito dinâmica, um pouco do Novo Testamento, um pouco do Velho Testamento, e depois a gente vem para o livro de Salmos. 45 minutos e nós vamos ler a Bíblia toda antes de encerrar o ano. Nós já lemos todo o livro de Mateus, nós já estamos no livro de Marcos e estamos quase terminando o livro de Gênesis. Então convide mais pessoas, vem junto com a gente. Ontem não foi possível eu fazer a live, né, de leitura bíblica, mas hoje nós estamos aqui. Como sempre, 15 para as 11 da noite, mais ou menos, nós entramos aqui na live. Amém? Quero te convidar, vamos fazer uma rápida oração e em seguida vamos pegar a Bíblia e abrir em Marcos capítulo 14, onde nós vamos começar a ler hoje. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado. Espírito Santo, eu te agradeço, eu te louvo pela minha vida e por cada um, ó Pai, que tem estado com a gente aqui nesses dias, nesse propósito de leitura bíblica em 2026. O Senhor nos traga paz aos nossos corações ao lermos a Tua palavra. Que o Senhor nos traga entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco, que haja transformação na nossa mente, na nossa vida, na nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Envia essa live para mais pessoas, tá bom? Convide elas para nós lermos a Bíblia juntos. Só fixar esse comentário aqui. Vamos lá então, sem mais demoras. Eu olho para o lado de cá porque é onde estão minhas anotações aqui. Marcos, capítulo 14. Você que está aqui com a gente, se o áudio estiver bom, coloca um seu joinha aí para a gente saber que está tudo ok. Marcos, capítulo 14, você pode acompanhar na sua Bíblia ou simplesmente me escutar também e pedir a Deus para falar com você. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prendiam à traição e o matariam. Mas diziam, não durante a festa, para que o povo não se amotine. Era uma festa, eles queriam prender Jesus. E eles disseram que não, durante a festa não, porque senão vai virar montim, vai ficar complicado. Alguns dos presentes se indignaram e diziam uns aos outros, para que se fez este desperdício de bálsamo? Este perfume podia ser vendido por mais de 300 denários e ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Jesus, porém, Marcos 14, versículo 6, olha o que Jesus responde. Jesus, porém, disse, deixai-a, porque a aborreceis? Ela praticou boa obra para comigo. Sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde este evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para a sua memória. Era lindo como Jesus pregava e tratava de coisas tão simples, né? Que as pessoas falavam mal e Jesus transformava aquilo ali numa glorificação a ele, ao nome de Deus, né? Versículo 10. Então, Judas Iscariotes, que era um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro.
de modo que ele procurava uma oportunidade para entregar. Então, quando Judas ele vai até alguns daqueles sacerdotes que a minha versão fala os principais sacerdotes, Judas vai lá para entregar Jesus. E ali ele está o quê? Ele está procurando, a Bíblia é clara em dizer que ele estava procurando um meio ali, uma oportunidade para entregar Jesus. Agora no versículo 12. No primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? De modo que ele enviou 2 dos discípulos e Jesus disse: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro d'água vos sairá ao encontro, segui-o. Onde quer que entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Preparai ali. Versículo 16. Saindo os discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, Jesus foi com os 12. Quando estavam reclinados à mesa a comer, Jesus então disse: em verdade vos digo, que um de vós que come aqui comigo há de me trair. Olha só, Jesus ali, eles sentado naquela mesa para celebrar a Páscoa, Jesus disse a eles: um de vocês aqui vai me trair. Eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: por acaso sou eu? Imagine eles conversando entre si, né? Será que é eu? Por acaso sou eu? Não. Será que sou eu? E aí Jesus responde: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato, ou seja, uma pessoa bem próxima de Jesus. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, e todos beberam dele. E disse-lhes então: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Versículo 27. Disse então Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu tiver ressurgido, irei adiante de vós para a Galiléia. Declarou então Pedro: ainda que todos se escandalizassem, nunca, porém, eu. Respondeu então Jesus: em verdade te digo, Pedro, que hoje, esta noite, antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes, me negarás. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Da mesma maneira, também disseram todos. Versículo 32. Foram a um lugar chamado Getsêmane, e Jesus disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. Ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Dizia então, na sua oração, olha o que Jesus dizia enquanto ele orava. Ele dizia o seguinte, versículo 36
do capítulo 14 de Marcos. Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Essa era a oração de Jesus, pedindo a Deus, pedindo ao seu Abba que fizesse a sua vontade e não a vontade dele próprio. Então voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu dormes, Simão? Não pudestes nem vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Quais palavras? Pedindo para que afastasse dele aquele cálice. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, não sabiam o que lhe responder. E voltando pela terceira vez, disse-lhes: Dormis e descansais ainda? Basta, é chegada a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aí vem o meu traidor. Gente, eu fico imaginando que aqui a gente lê tão calmo, né? Mas eu fico imaginando tudo isso acontecendo aqui de forma muito rápida. De forma, Jesus, vamos, até agora vocês estão dormindo, acorda, levanta, vai. Por quê? Porque é isso que está acontecendo. É chegada a minha hora. O Filho do Homem vai ser entregue. Vai, levanta, vamos. Eu imagino Jesus dizendo isso. Vamos, aí vem meu traidor. Falava ele ainda, veio Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão, com espadas, com cacetetes, enviada pelos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha-lhes dado uma senha, dizendo: aquele o quê? Aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. Logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, e beijou. Judas foi lá e deu um beijo em Jesus. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos circunstantes, puxando na espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. E Mateus fala que quem fez isso foi Pedro. Disse-lhe Jesus: Saístes com espadas e cacetes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Contudo, é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. Certo jovem o seguia envolto unicamente no lençol. Lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e juntaram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu-o de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os serventuários, aquentando-se ao fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam algum tempo contra Jesus para o matar, mas não achavam. Muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram conformes o que eles pensavam, né? Então, levantaram-se alguns e deram este falso testemunho contra ele. 2 pontos. Qual que era o falso testemunho? Aí a Bíblia vem no versículo 58 do capítulo 14, versículo 58, dizendo o seguinte: Nós os ouvimos dizer: Eu destruirei este templo edificado por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. Nem assinou o seu testemunho era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, perguntou então a Jesus: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele se calou e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito?
E disse-lhe Jesus: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote então rasgou as suas vestes e disse: Por que necessitamos de mais testemunhas? Depois dessa, para que mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Que está parecendo isso aqui? Todos o consideraram réu de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e a dizer-lhe: Profetiza! Olha o que eles diziam para Jesus: Profetiza então. E os guardas o levaram e davam-lhe bofetadas, ou seja, batiam Jesus. Versículo 66. Estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aguentava, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu para o alpendre, e aí o galo cantou. A criada, vendo-o de novo, começou a dizer aos circunstantes: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez, porque depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um Deus, pois és Galileu. Ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Imediatamente o galo cantou segunda vez. Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, me negarás. E caindo em si, chorou. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje nós vamos ler somente o capítulo 14 de Marcos. O capítulo 14 de Marcos é um capítulo com 72 versículos. E para a gente terminar o livro de Marcos, só falta o capítulo 15 e o capítulo 16. Olha que incrível, já estamos terminando o segundo livro. E nós vamos terminar ele amanhã, domingo. Então, capítulo 15 e 16 nós leremos amanhã, tá bom? Agora abra sua Bíblia em Gênesis. Eu quero que você vá em Gênesis capítulo 40. Vamos lá? Gênesis capítulo 40. Nós ainda estamos na história de José, né? Nós ainda estamos estudando a história de José. No capítulo anterior, José ele estava na casa de Potifar. E agora, no capítulo 40, no capítulo 39, né, ele estava na casa de Potifar. E agora no capítulo 40 vai começar a interpretar os sonhos de Faraó. Gênesis capítulo 40. Gente, envia essa live para mais pessoas. Enquanto está aqui, aperta o aviãozinho aí, ó, e aperta o coraçãozinho para chamar a atenção do Instagram. Gênesis capítulo 40. Depois dessas coisas, o copeiro do rei e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. O capitão da guarda pôs a cargo de José para que os servisse. Depois que estiveram muitos dias na prisão, ambos sonharam, cada um sonho. Na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam presos no cárcere. Agora, essa história para mim é fantástica, você vai lembrar dela, né? Quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor:
Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Responderam-lhe: tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. Disse-lhes José: não pertencem a Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. E aí ele vai contar o sonho. Disse-lhe então: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e entregava o copo na mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça, e te restaurará ao teu cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Mas lembra-te de mim. José interpretou o sonho, contou, e aí ele pede para o copeiro, no versículo 13, ei, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, quando te for bem. Peço-te compaixão para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa. José estava pedindo para o copeiro: olha, faz meu nome lá para Faraó, eu preciso sair daqui. Aí continua no versículo 15: pois eu fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada fiz para que eu pudesse estar nessa masmorra. Quando o padeiro-chefe viu que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei. Aí vem o sonho do padeiro, que antes era do copeiro. Eu também sonhei, e 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, mas as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então respondeu José: esta é a interpretação do seu sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó tirará fora a tua cabeça, e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne. Agora você imagina, hein, José contando essa visão do sonho para o padeiro. Ora, no 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. Levantou a cabeça do copeiro-chefe e do padeiro-chefe, na presença dos seus oficiais. Restaurou o copeiro-chefe ao seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José lhes havia interpretado. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José. Antes se esqueceu dele. Ele não lembrou. José pediu para ele lembrar, mas ele não lembrou. Agora, capítulo 41, onde José vai interpretar os sonhos de quem? De Faraó. Chegou a hora, chegou a vez dele. Olha só, passaram-se então 2 anos inteiros, José preso. Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gorda de carne, e pastavam entre os juncos. Após elas subiam do Nilo outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do rio. Então subiam 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as 7 formosas à vista e gordas. Então o faraó acordou. Então o sonho era o quê? As vacas magras comiam as vacas gordas. Depois dormiu e tornou a sonhar. Faraó dorme e sonha de novo. Brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. As espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, tinha sido um sonho. O faraó sonhou que as espigas de milho, elas comiam, as feias, as mais fracas, comiam
as melhores espigas, as espigas grandes. Pela manhã o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem lhes interpretasse. Então disse o copeiro-chefe a Faraó: das minhas faltas me lembro hoje. Naquele dia, naquele momento, 2 anos depois, 2 anos se passaram, e aí o copeiro-chefe vai ter uma lembrança. Ele então diz: das minhas faltas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado contra os seus servos e entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, e cada sonho com a sua própria interpretação. Olha o que o copeiro estava falando. O copeiro estava contando a história dele, a experiência que ele teve lá na prisão. Aí ele diz no versículo 12: estava ali conosco um moço hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os sonhos, e ele interpretou os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo. E ele quem? O padeiro, foi enforcado. Então o faraó mandou chamar a quem? A José. E o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e apresentou-se a Faraó. Disse então Faraó a Josué: eu tive um sonho, José, e há quem o interprete. Não há quem o interprete, mas de ti eu ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Chegou a hora de José. Respondeu então José a Faraó: isso não está em mim, mas Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. José poderia ter se vangloriado, mas ele lembrou-se que era Deus na vida dele. Então disse Faraó a José: em meu sonho eu estava em pé à beira do rio Nilo, e subiam do rio 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam entre os juncos. Após elas subiam outras 7 vacas, fracas, muito feias à vista e magras de carne, tão feias quais nunca vi em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoravam as primeiras 7 vacas gordas. Aqui é Faraó contando o sonho que ele teve a José. Mas depois de as terem consumido, não se podia reconhecer que as houvessem consumido. A sua aparência era tão feia como no princípio. Então eu acordei. Depois vi em meu sonho que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental. As 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas não houve quem o interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. Olha José contando para Faraó o seu sonho. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos e as 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras são 7 anos como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. São 7 anos de fome. Esta é a palavra que eu disse a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que seguirá, porque será gravíssima. Ora, o sonho de Faraó foi duplicado porque esta coisa é determinada por Deus, e ele se apressa a fazê-la. Portanto, procure Faraó agora um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito.
Faça isso, Faraó, e nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem todo o mantimento dos bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da autoridade de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Será um mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Este plano foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus oficiais. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha onde Deus colocou José. Olha onde José foi parar. Aleluia. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fê-lo subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Chamou Faraó a José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando esteve diante de Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e viajou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. Ajuntou José todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e o guardou nas cidades. O mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, guardou-o na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque ia além das medidas. Antes de chegar ao ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu Asenate, filha de Potífera. Chamou José o primogênito Manassés e disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim e disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Acabaram-se então os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito e começaram os 7 anos de fome. Como José tinha dito, haviam fomes em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Será por quê, hein? Será porque só no Egito tinha? Quando toda a terra do Egito começou a ter fome, clamou o povo a Faraó por pão. Então disse Faraó a todos os egípcios: Ide a José, e o que ele vos disser, faça. Havendo, pois, fome em toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, pois a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Aleluia! Glória a Deus! Então nós lemos aqui agora Gênesis 41 e Gênesis 40. Então Gênesis 40 e 41. Anote aí na sua Bíblia, hein? E agora vamos lá em Salmos. Salmos capítulo 52. Para quem está chegando agora, nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Todos os dias, 15 para as 11 da noite, eu estou aqui lendo a Palavra de Deus. Nós estamos num projeto de leitura bíblica em 2026. Nós dedicamos aqui cerca de 45 minutos por dia. Nós lemos uma parte do Novo Testamento, uma parte do Velho Testamento e
uma parte do livro de Salmos. Quando nós terminar Salmos, vamos para o livro de Provérbios. Beleza? Então agora é Salmos 53. Diz o nécio do seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há algum que tem entendimento e busca a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não têm conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Achavam-se em grande pavor, onde não havia motivo de pavor. Deus espalhou os ossos daquele que te atacou. Tu os envergonhaste, pois Deus os rejeitou. Oxalá que de Sião viesse a salvação de Israel. Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Salmos 54. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Fazei-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração. Inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Estrangeiros se levantam contra mim, tiranos procuram a minha vida. Homens que não têm Deus diante de si. Certamente Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem sustenta a minha alma. Que o mal recaia sobre os que me caluniam. Destrói-os por tua fidelidade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, pois é bom. Pois me livraste de toda a angústia e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Salmos 55. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Estou agitado e ainda perplexo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me hostilizam. O meu coração está angustiado dentro em mim. Os terrores da morte me sobrevêm. Temor e tremor me apertaram. O horror me cobriu. Eu disse: quem me dera asas como de pomba. Voaria e estaria em descanso. Fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressa-me ia ao meu refúgio, longe da fúria do vento e da tempestade. Despedaça os ímpios, ó Senhor, e divide as suas línguas, pois vejo violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro. Astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Se fosse um inimigo que me afrontava, eu o teria suportado. Se fosse um adversário que se engrandecia contra mim, dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Conversávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os acolha de súbito, vivos os engula a terra, pois há maldade nas suas habitações e no seu próprio íntimo. Mas eu invoco a Deus, e o Senhor me salva. De tarde, de manhã, ao meio-dia, eu oro e clamo, e ele ouve a minha voz. Livra minha alma sem danos da guerra que movem contra mim, embora sejam muitos os que me perseguem. Deus ouvirá e lhes responderá, aquele que está entronizado desde a antiguidade, pois não há neles nenhuma mudança e tampouco temem a Deus. O meu companheiro ataca os seus amigos, viola a sua aliança. A sua boca é mais macia do que a manteiga, mas no seu coração há guerra.
As suas palavras são mais brandas do que o azeite, todavia são espadas desembainhadas. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confio. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos encerrar aqui então. Então hoje nós lemos Marcos capítulo 14. Lemos Gênesis 40, 41 e lemos agora Salmos 53, 54 e 55. Amém? Nós vamos encerrar aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero te convidar para amanhã estar com a gente aqui de novo, 15 para as 11 da noite. E eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, como sempre tem falado. Amém? Quero orar pela sua vida. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar participando aqui. Essa live vai ficar salva. Quando eu salvar, corre lá no feed, deixa sua curtida lá, escreve que você estava participando da live, faça um comentário lá para que mais pessoas... O meu intuito é o quê? O meu intuito não é só ler a Bíblia. O meu intuito também é te inspirar a ler a Bíblia também em 2026. Por isso que nós fazemos de uma forma bem tranquila, comentando até, às vezes, algumas coisas, para que Deus também possa nos trazer clareza, nos trazer discernimento e entendimento da Tua Palavra. Amém? Deus, obrigado por mais uma vez o Senhor tem estado conosco. Obrigado por essa leitura, que o Senhor possa guardar essa palavra no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa mente, e que o Espírito Santo possa agir em nosso favor, ó Pai. Que cada dia, Pai, que nós estudarmos mais a Bíblia, que nós lermos mais a Bíblia, possa haver clareza do quão bom, do quão agradável é servir ao Senhor. Abençoa a minha casa, abençoa a minha vida, a minha família, abençoe a vida, a família de cada um aqui, ó Pai, que está participando. Visita a casa de cada um, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês, uma ótima noite de descanso, um bom restante aí de sábado, Já está quase meia-noite, e um ótimo domingo para você, para sua família. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Um abraço e até amanhã.